bem. Estamos gravando. Então vamos lá. A gente parou na aula passada justamente nesse slide aqui. Ó. A gente estava falando, né, sobre esse problema aqui, onde onde dizia que a resistência e a habilidade dos pneus podem ser melhoradas pelo aquecimento de ambos os lados da borracha e as propriedades aqui em uma câmara de vapor, na qual a temperatura é de 200 graus Celsius. No processo de aquecimento, a gente tem uma parede de borracha que tem 200 milímetros de espessura, que ela está ainda não frisada, ou seja, não passou por aquele processo do vídeo, onde ele vai fazer expansão ainda, né? Vai fazer a montagem do pneu, né? Vai fazer aquela expansão com água quente para poder formar os frisos sobre o material. Oi? Deixa eu anotar. Tem um áudio vazando aí. Tá, Igor? Seu áudio aí tá vazando aí. E aí o que acontece? Antes de fazer a montagem, etc., essa borracha está sendo preparada, né, para poder fazer a montagem dela. E nisso ela está passando por esse processo de tratamento térmico, certo? Então ele está pegando ainda como um filme essa borracha e fazendo um tratamento térmico nela. Então o que acontece? A câmara tem um vapor que vai estar a 200 graus Celsius, ela tem, como é que fala assim? A parede da borracha tem 20 milímetros de espessura, ainda lisa, né, como se fosse um filme, né? E ela está sendo levada à sua temperatura inicial de 25 graus Celsius, por essa câmara de vapor aqui que vai estar 200, até que no centro dela ele chega a uma temperatura de 150. E vence o escoamento de vapor sobre a superfície do pneu. As superfícies, detalhe aqui para o plural, ou seja, tanto pela parte superior, vamos dizer, lateral direito e lateral esquerdo, e o vapor aqui dos dois lados, a gente vai ter um processo de aquecimento que vai vir, de calor, que vai vir tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito. Isso vai fazer com que apareça, né, uma distribuição de temperaturas no interior da borracha que vai ser simétrica, certo? Então a energia vai estar entrando para os dois lados. E vem e fala para a gente, se o escoamento de vapor sobre a superfície do pneu mantém o coeficiente de 150 Watt/m²Kelvin, qual deve ser o tempo necessário para se atingir essa temperatura desejada no plano central? E nesse instante, né, qual que vai ser a temperatura na superfície? Então ele está pedindo que a gente encontre, né, qual que é o tempo para chegar a 150 no centro, qual que é a temperatura nesse instante, né, na superfície. Se a gente fosse começar o nosso problema para avaliar o processo de aquecimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o cálculo do BO. Aí o BO, pegando em consideração o H, que é 150, comprimento característico, nesse caso, como tem uma parede plana, os dois lados dela estão sobre aquecimento, a maior distância, a distância onde teria maior diferença de temperatura seria do centro, né, para a lateral. Então nisso, a gente vai usar o comprimento característico com só metade da espessura, certo? Não tem 20 milímetros de espessura, a gente vai usar só 10 milímetros com o comprimento característico e a condutividade foi fornecida para a gente como esse K. Na hora que a gente faz o número de BO, a gente vai achar que ele é 10, ou seja, ele está 100 vezes maior que o necessário para que a gente pudesse, né, utilizar o método da capacitância global. Então, com certeza, não vai ser pelo método da capacitância global que a gente vai resolver esse problema. A gente vai partir para uma outra abordagem, certo? Para poder resolver ele. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que pensar que, poxa, agora eu não vou poder desprezar os gradientes de temperatura. Eles vão continuar existindo. Então, se eu pego a equação da difusão de calor, que ela começa lá para a gente, né, com a variação da energia em relação ao tempo, e os gradientes de temperatura, cada um em uma direção, em x, em y, em z, mais o termo da geração de energia, né, contando que essa borracha não vai estar sofrendo nenhum processo de fissão-fusão nuclear, não vai estar passando corrente elétrica sobre ela,
não vai estar tendo nenhuma reação química no interior dela que vai, como é que fala? Que libere energia, ou que absorva energia de maneira considerável para o nosso problema, a equação de difusão de calor vai ficar bem pequenininha. Vai ficar como ρCp, a gente passaria o K desse gradiente de temperatura em relação a X para cá dividindo, e aí o ρCp sobre K é o inverso da difusividade térmica, tá? Esse alfa que a gente está mostrando aqui. Então é só essa expressãozinha a gente vai ter que resolver, onde basicamente a gente tem equação diferencial parcial de segunda ordem, não homogênea, para a gente resolver. Quando a gente resolver essa equação, né, se fôssemos resolvê-la, a gente precisar, né, de duas condições de contorno, já que eu tenho duas derivadas aqui em x, e a gente precisaria de uma condição inicial para a temperatura, porque eu tenho uma derivada também em relação ao tempo igual a zero. Eu vou ter uma derivada em relação ao tempo. Eu precisaria de uma condição, né, para qual que seria a temperatura em algum instante de tempo para a gente poder chegar na expressão da temperatura. Certo? Então, vamos dizer assim, para a condição inicial a gente teria, por um valor, para uma posição x genérica, mas para um instante t, que seria um tempo zero para a gente, uma temperatura que seria TI, uma temperatura para todo o corpo, né, naquela temperatura, naquele instante de tempo. Certo? E como condições de contorno, a gente poderia supor o seguinte, olha, aqui no centro do corpo, né, no centro da borracha, a gente não teria transferência de calor, porque como ela está recebendo energia, né, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, vai formar uma distribuição de temperaturas que ela vai ser simétrica em relação ao centro. Então, se ela é simétrica em relação ao centro, o dt dx para x igual a zero, né, o zero está aqui para a gente, ele seria justamente zero, certo? Como a condutividade seria menos a condutividade e a área vezes o termo aqui igual a zero, então a gente já toma, né, que o dt dx para a gente vai ser zero, independente da condutividade e da área que a gente tem para o nosso problema, certo? Então, basicamente, é esse aqui que a gente utilizaria como uma condição de contorno, certo? E a outra, a gente poderia trabalhar o fluxo de calor aqui nessa outra superfície, porque ele está falando que, basicamente, a energia que vai estar entrando aqui no material na superfície da parede vai ser o que vai estar sendo fornecido pelo meio, né, por convecção. Então, eu vou ter que a taxa de transferência de calor para x igual a L, o fluxo de calor para x igual a L, que é menos a condutividade do dt dx para x igual a L, ela vai ser justamente o coeficiente convectivo, que vai multiplicar a temperatura da superfície, seria o TL, por um instante de tempo T qualquer, genérico, certo? Menos, né, a temperatura do meio. Então, só nessa bagunça toda aqui, ó, olha a quantidade de variável que a gente deveria ter, né? X para a posição, T para o tempo, o TI, que seria a temperatura inicial, o T infinito seria a temperatura lá do meio, a espessura, né, dessa parede, a condutividade do material da borracha, do alfa, né, que é a difusividade térmica, então ρCp e K, ou K sobre ρCp, para ficar mais exato, e do coeficiente convectivo. Então, só aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 informações no mínimo para eu poder ter dentro da expressão da temperatura para poder tentar resolver ela. Certo? Chegar na expressão que a gente vai ter só esse aqui como dependência, tá? E o que vai acontecer? Esse tipo de solução, se a gente fosse resolver a equação diferencial, fica muito enjoado e não teria, como é que fala? Seria muito longo e não teria uma solução que não fosse numérica, tá? Então, ao invés de trabalhar nesse formato aqui, ó, o que a gente vai tentar fazer para simplificar a nossa expressão, primeiro é adimensionalizá-la, para justamente diminuir essa quantidade de elementos dependentes uns dos outros. Tá? E como que a gente adimensionaliza? Para cada temperatura, a gente vai trabalhar primeiro, né, como é que fala? A diferença de temperatura, que nós vamos fazer uma divisão dessa diferença de temperatura pela diferença de temperatura inicial, que seria a temperatura inicial menos a temperatura do meio. E quando eu faço um sobre o outro, eu vou ter duas diferenças de temperatura dividindo uma outra. Então, eu vou ter, para a gente, uma diferença de temperaturas que ela vai ser adimensional
como fator para a gente poder trabalhar, certo? Então, o adimensional que a gente vai querer trabalhar vai ser justamente essa diferença adimensional de temperaturas. A outra que a gente vai necessitar de trabalhar é justamente as coordenadas espaciais só dimensionalizadas. Então, o x, por exemplo, que seria uma transferência de calor só nessa direção, que é o que a gente está estudando aqui, por exemplo, eu pegaria ele e dividiria ele pelo comprimento, ou pelo comprimento característico, né? Para a gente ter, ou metade da espessura, como queira, né? Para a gente ter um comprimento adimensionalizado. E no caso do tempo, também é uma variável para a gente vai trabalhar com uma dimensional basicamente o número de Fourier. Vou pegar o tempo, né? Multiplicar pela difusividade térmica e dividir pelo comprimento característico ao quadrado, para a gente chegar nesse tempo dimensional. Certo? Essas aqui vão ser os dimensionais que a gente vai utilizar. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos pegar a equação de difusão de calor. Deixa eu ir brincando aqui com esse slide. Fazer da seguinte forma, dar um picture screen nele. Vou demonstrar essas etapas aqui da dedução, para vocês não ficarem muito perdidos. E o que a gente faria? Né? Aqui a equação original para a gente adimensionalizar, o primeiro passo é sair de temperatura, certo? E ir para temperatura em excesso. Isso aqui não vai ter problema. Eu vou subtrair e somar T infinito dentro da derivada, daí T menos T infinito vai formar θ. A derivada, né, da temperatura T infinito positiva, né? Ela vai ser zero, porque é uma derivada de constante, então não altera nada. Isso vai aparecer tanto de um lado quanto do outro. Vão ficar em função de θ dos dois lados, certo? E aí o que eu vou fazer? Para dimensionalizar esse θ e esse t aqui, eu vou precisar, no caso do θ, né, de multiplicar e dividir por θi. Então, texto aqui para gente. Acho que o tamanho 22 vai ficar bom, vamos ver. Ah, muito grande. Menor ainda, talvez 18. Aqui, estou aqui chegando. 16. E qual seria a ideia? Se a gente chegasse aqui e multiplicasse, né, por θi, vou colocar como O aí, só para ficar mais fácil, tá? Depois eu coloco OI embaixo, OI, I para dimensionalizar. Então, está posicionado, vou multiplicar em cima e embaixo por isso. Agora aqui, retinhos. Transformar isso em θ. Certo? Θ aí em cima. Θ aí embaixo. Aqui divido, tá? Qual que é o interesse? Eu vou pegar esse θi que está aqui, ó, dividindo, ele é uma constante, e eu vou simplesmente jogar ele para dentro dessa parte aqui, ó, onde foi com θ por θi, que vai acabar formando para a gente o θ asterisco. Certo? Então, vou trabalhar esse θi aqui de baixo. Vou formar o θ asterisco aqui. Tá? E o que acontece? Esse outro θi que eu estou pegando aqui, eu posso passar ele dividindo do outro lado, certo? Que eu vou ter esse θ aqui dividido pelo θi, vai formar o θ asterisco desse lado de cá. Certo? Então, apareceram os dois θi's aqui, ó, para gerar os θ asteriscos aqui. Certo? Ao mesmo tempo, eu tenho o tempo deste lado aqui que eu tenho que dimensionalizar ele. Para eu dimensionalizar, eu preciso formar o número de Fourier aqui embaixo. Então, eu preciso, né, do alfa, da difusividade térmica, que já está no denominador, mas eu precisaria do comprimento característico aqui dividindo esse denominador aqui. Então, eu vou fazer ele aparecer no numerador para a gente. Certo? Eu preciso dele ao quadrado. Então, se eu vir aqui, ó, vou multiplicar pelo comprimento característico ao quadrado,
desse lado aqui, ó, certo? Se eu tenho de um lado, vou fazer ele aparecer do outro também. E aí eu vou estar multiplicando os dois lados pelo mesmo valor, não vai criar nada de diferente. E aí o que vai acontecer? Esse comprimento característico quadrado, na hora que eu passo ele para dividir no denominador, eu vou ter o alfa, o tempo, né, e o comprimento característico para formar o número de Fourier. A gente precisa dele para dimensionalizar esse termo de k. Certo? E do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho x ao quadrado. Se eu pego esse termo que está no numerador e passo ele dividindo esse comprimento característico aqui, eu vou chegar no x asterisco adimensional elevado ao quadrado. Então, o objetivo é basicamente chegar nessa expressãozinha onde eu vou dizer que a minha diferença de temperaturas adimensional derivada em função do número de Fourier vai ser igual, né, à derivada segunda da minha diferença de temperatura adimensional em função da derivada segunda desse x adimensional aqui para a gente. Certo? Porque agora, com essa equação diferencial adimensionalizada, nós vamos fazer vai ser aplicar para ela, né, condições de contorno que vão ser adimensionais também. Então, aqui para a gente. No caso, o que acontece? Estou colocando aqui de um lado, né, com dimensões, aqui do outro lado já dimensionalizado, tá? O que tem que ser feito? Aqui eu tenho o θi como condição inicial. Eu vou ter que subtrair t asterisco dele, vou ter que dividir por ti menos t infinito, para eu poder avaliar o que vai ser essa temperatura inicial. Então, quando eu pegar para a temperatura inicial, o θ asterisco para ela, para uma posição x asterisco genérica ao longo do corpo e para um tempo igual a zero, que vai acontecer que qualquer seja a posição do corpo, né, a gente vai ter uma mesma temperatura, que vai ser a temperatura Ti, e na hora que eu dividir ela por Ti menos T infinito, eu vou ter basicamente o mesmo numerador e o mesmo denominador. Então, a nossa condição para a temperatura inicial vai acabar gerando para a gente uma diferença de temperatura dimensionalizada por um tempo inicial, que vai ser 1, certo? E para o centro do corpo, onde a gente tinha lá um fluxo de calor nulo no centro, a gente vai basicamente trabalhar esse termo da mesma forma. Eu vou adimensionalizar, né, o termo da temperatura, vou subtrair ela por T infinito, somar T infinito, depois vou vir aqui no denominador dividir pelo θi, que é o Ti menos T infinito. Então eu vou ter um θ asterisco zero para ela, certo? Onde eu vou fazer as mesmas operações do outro lado. No caso, a gente vai continuar com um zero, certo? E no caso x asterisco, eu vou pegar, né, um L, etc., passar ele dividindo aqui para poder gerar o x asterisco. Do outro lado aparece um L multiplicando. Como está todas as constantes multiplicando e dividindo zero, vai ficar em função de um zero mesmo, certo? Não altera nada de um lado e do outro, certo? E para a outra condição de contorno, que seria o fluxo de calor por convecção, né, na extremidade direita, né, da parede, onde teria um fluxo de convecção para ela, o que acontece? A gente chegaria aqui, ó, pegaria este K, está aqui dividindo, passa ele para o outro lado. Deixa eu dar um print de screen para a gente brincar aqui também. Ctrl+V. Zoom. Viria aqui, ó, pegaria esse K, tirei a seleção, passaria ele para cá dividindo, só para poder mostrar quais vão ser as etapas, tá? Então vem para cá dividindo, certo? Eu vou precisar de um L, né, para vir aqui dividindo o x asterisco. Então, na hora que eu passar ele aqui dividindo x para formar o x asterisco, eu estou dividindo esse lado da equação por L e vou ter que dividir o outro lado aqui também. Então, um vai ficar dividido aqui, o outro lado... eu vou... Na verdade, para ele precisar dividir no denominador aqui, ó, é como se tivesse o numerador de um lado e do outro. Tá? Perdão aí.
Então, agora que ele está no numerador, eu passo ele dividindo o denominador, que em si não estou alterando nada, que aí eu vou formar o x asterisco aqui, embaixo, certo? Aí aqui, olha o que apareceu para a gente. Coeficiente convectivo, comprimento característico sobre condutividade. Esse termo para a gente vai formar basicamente o biô, a gente está vendo aqui, o sinal de menos está vindo de cá, certo? E como eu tenho t para um L qualquer e o tempo genérico, menos t infinito, o que a gente vai ter aqui dentro, se a gente dividir pelo θi, de um lado e do outro da expressão, deixa eu fazer o θi de novo. Vou fazer ele aparecer aqui dividindo. θi, ou mais próximo que eu consigo fazer aqui dele, né? Certo? Passa ele dividindo de um lado, divido do outro lado do mesmo jeito. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter, né, uma diferença de temperatura aqui dividido pelo θi, o que vai acabar formando para a gente o θ asterisco, que a gente está vendo aqui desse lado, certo? E aqui, como eu tenho t, eu subtrair, somar t infinito aqui para formar θ, e a derivada em relação ao t infinito positivo, que vai dar zero, porque ele é constante. Então, quando eu pegar o θ, a derivada de θ em função do θi, eu vou ficar com a derivada, né, do θ asterisco. Então, basicamente, quando a gente brincar com essas expressões para a gente, fica em função basicamente do biô, do θ asterisco, e aqui dentro, como eu tenho uma dependência, né, do próprio θ asterisco, a gente vai ter uma como é que fala? Seria para x igual a L, então o x asterisco para a coordenada seria, né, para L sobre L, então daria 1 o valor do x asterisco, e como é para um tempo t genérico qualquer, né, o representante do tempo para a gente, como variável, vai ser o próprio número de Fourier. Então, ao invés de eu ficar com a dependência de 8 ou 9 variáveis, de cabeça não estou lembrando aqui, vamos ver. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis. Certo? Quando a gente adimensionalizar a equação diferencial e utilizar essas condições de contorno adimensional, como a gente tem zeros, uns aparecendo, isso vai simplificar bastante. A gente ficar com uma expressão para θ que vai ser basicamente uma função do x asterisco, que vai ser a posição x dividida pelo comprimento característico de qualquer ponto, do biô, certo? E do número de Fourier. Conhecendo isso daqui, basicamente a gente vai ter como que a gente vai calcular esse θ asterisco, certo? Então vai facilitar bastante a nossa expressão. Não bastante, ela não vai deixar de ter uma solução parcialmente numérica para a gente, certo? Porque a nossa equação diferencial continua tendo, né, uma derivada em função de um número Fourier e uma derivada em função de um x asterisco. Como consigo relacionar isso diretamente, eu vou ter que resolver numericamente um lado e o outro, e a maneira como o titio Fourier conseguiu chegar para a gente é através desse pequeno somatóriozinho aqui, ó. Porque aí vai ter um somatório, né, de uma constante, que é uma constante de integração para a gente, da exponencial de um Cn, que é uma outra constante, ela depende basicamente do número de Fourier, certo? Do número de Fourier multiplicando esse termo aqui dentro do exponencial, certo? Do cosseno desse mesmo que si, que lembra, depende do biô, e do x asterisco, para a gente colocar na posição correta, né, qualquer ponto que a gente vai precisar, certo? Essa solução aqui do Fourier é uma série de infinitos termos, certo? Normalmente, a gente não vai fazer um somatório de infinitos, que a gente vai fazer a maior parte dos nossos problemas, 99,9999 para falar todos, tá? É basicamente a gente pegar para valores muito pequenininhos, né, do número de Fourier, normalmente o número de Fourier menor que 0,2, a gente pode aproximar essa solução por um único termo, tá? E esse único termo, deixa eu colocar para a gente, só para a gente ver o formato dela.
seria uma... Isso aqui para esfera, né? Esse único termo seria esse aqui, ó. Um θ asterisco vai depender de um θ asterisco zero vezes o cosseno de π1 x asterisco, certo? Esse θ asterisco zero para a gente, ele é basicamente a temperatura que a gente vai ter em um determinado instante de tempo que vai ser fornecido pelo enunciado ou que a gente quer descobrir, certo? Menos t infinito, dividido pelo ti menos t infinito. Ou seja, é um θ asterisco para um tempo genérico diferente do tempo inicial, certo? Só que ele vai estar localizado exatamente no centro do corpo, certo? Então ele representa para qualquer instante de tempo, né, a temperatura no plano central daquela paredezinha para a gente, e ela pode ser determinada também por essa expressãozinha aqui, ó, o C1, que vai ser uma constante para a gente, para cada geometria e para cada valor de Biot, a gente vai ter um valor específico para esse C1, essa constante de integração para a gente, e a mesma coisa vai aparecer para o Q1. Para diferentes geometrias, a gente vai ter esse Q1 variando, né, de algum valor até outro, certo? A gente pega um Biot bem pequenininho, né, praticamente zero aqui, é o 0,01, a gente está vendo que esse Q está saindo de um ângulo em radianos, que vai estar bem próximo de zero, certo? E na hora que a gente vai crescendo, ou aumentando o número de Biot, esse Q1 ele vai aumentando, mesma coisa para o termo C1, só que, por exemplo, para esfera, dá para perceber, né, que esse ângulo ele vai crescendo até ele chegar em 2π. Certo? 3,14,15, né, para um Biot infinito. E se a gente olha para a parede plana, é 1,5708. Isso aqui é praticamente metade de π. Tá? Coisa do tipo. Certo? Se fosse calcular com mais termos, a maneira como a gente calcularia o C1n e o Xn seria basicamente em função, né, do número de Biot, onde o Xn ele é uma equação do tipo transcendental, a gente resolve por interação, onde o número de Biot para a gente vai ser a resposta. Então, se eu tiver um Biot, por exemplo, 3, eu vou pegar o Xn e a tangente desse Xn até chegar no valor que daria 3 para a gente no Biot. Certo? Com base no valor que a gente encontrasse aqui, a gente substituir dentro dessa expressão aqui, ó, para a gente achar o Cn. Certo? Quando o Fourier for maior que 0,2, não vou precisar calcular esses infinitos termos aqui para Xn e Cn, para usar lá na equação do Fourier de números infinitos, a gente vai trabalhar só com essa expressãozinha aqui, ó. O de θ asterisco zero ele vai ser calculado em função da temperatura no centro da parede e também pode ser calculado em função do Q1 e do C1, certo? E do número de Fourier. Depende, né, da informação do problema vai fornecer para a gente se a gente calcular esse θ asterisco zero por aqui ou por aqui, certo? Aqui são só os valores que a gente usaria para poder fazer essas aproximações, né, para o primeiro termo da série unidimensional. E para o nosso, o Biot, que era para uma parede plano, né, ele daria justamente 100. Então a gente pegaria para o Q1 1,552 e pegaria para o C1 1,2731. Tá? Então, para o nosso problema, para um Biot que deu 10, é 10, né? Então, o Q1 ele é 1,4289 e o C é 1,2620. A gente vai pegar essas duas constantes e substituir nessa expressãozinha aqui para a gente poder chegar na solução que o problema está demandando da gente. Então, fui lá na tabela, para o Biot igual a 10 de parede plana, peguei lá os valores do C1 e do C1 para a gente. Uma vez que eu fiz isso, eu vou, em função da informação que o enunciado pediu para a gente, que é determinar qual o tempo necessário para a temperatura no centro do pneu chegar a 150, então eu pegaria como T0 essa temperatura de 150, subtrairia ela de T infinito, certo? E faria a mesma coisa aqui para o TI. Pega a temperatura lá inicial, que é de 25 graus Celsius,
subtrai lá dos 200 graus, que é o T infinito, e eu vou chegar lá no valor com o θ asterisco zero, de 0,2857, certo? E aí, com esse θ asterisco zero, eu vou tentar encontrar o termo do tempo. Por quê? A outra expressão que a gente tem para o θ asterisco zero depende do C1, que é constante, da emissividade do menos o Xi1, que também é constante, e do número de Fourier, que tem um tempo no interior dele. Então, o que eu vou fazer vai ser o quê? Isolar Fourier. Eu vou pegar esse C1, vou passar ele dividindo, né, o θ asterisco zero, e aí, como eu tenho exponencial de um lado, eu vou tomar o logaritmo dos dois lados. Vou ficar com o logaritmo θ asterisco zero sobre C1, certo? E no outro lado, o logaritmo vai eliminar essa expressão aqui do exponencial e eu vou ficar com menos que Xi1 ao quadrado sobre o número de Fourier. Pega esse menos que Xi1, vou passar ele dividindo, e na hora que eu passar dividindo, eu isolei o número de Fourier. Fazendo a conta para a gente, eu substituindo os valores, a gente vai obter 0,7276. Esse valor para a gente é maior que 0,2. Então, eu posso realmente, né, utilizar essa técnica de aproximar pelo primeiro termo só da expansão da série, ou do primeiro termo da série só para poder descrever. O restante dos outros valores, os outros termos da série, eles vão ficar bem menores, então é um dos motivos que eu posso fazer isso, para trabalhar essa aproximação, certo? E de posse do número de Fourier, a gente vai calcular qual que vai ser o tempo. Vou pegar basicamente, né, o Fourier, o comprimento característico ao quadrado, dividido pela difusividade térmica que foi fornecida pelo enunciado para a gente. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai achar um tempo de 1146 segundos, certo? E com base nesse tempo e nesse θ asterisco zero, a gente vai calcular qual que vai ser o θ asterisco, que ele seria a temperatura para qualquer ponto, inclusive no centro, certo? Ou seja, se eu quisesse calcular para x igual a zero, eu acharia o x asterisco, né, o θ asterisco, como sendo igual ao θ asterisco zero. Mas nesse caso eu quero para a superfície. Então eu viria aqui, ó, pegaria o θ asterisco zero e multiplicaria ele pelo cosseno, né, do Xi1 e x1 asterisco. Por quê? A expressão é basicamente essa, tá? Certo? Θ asterisco é esse termo que a gente acabou de calcular, e aí a gente vem e multiplica pelo cosseno do Xi1 e x para poder dizer para a gente qual vai ser qual que vai ser a diferença de temperatura dimensional em qualquer posição do corpo que não só o centro, tá? Então essa aqui seria a temperatura dimensional no centro, e esse termo daqui, ó, permitiria que a gente calculasse a temperatura em qualquer posição. Então o que a gente vai fazer? O x asterisco nosso, que vai ser justamente na superfície da parede, a gente vai ter x, que vai ser o próprio L da parede, né, dividido pelo comprimento característico, que também vai ser L, né, metade da espessura. Então, quando a gente faz a conta, vai ficar com x asterisco igual a 1, e a gente vai pegar basicamente o θ asterisco, ou o cosseno dele, né, para a gente poder chegar na temperatura. Então, quando eu pego lá o Xi1, vou obter 1,4289, lembrando, esse Xi1 para a gente, ele é dado em radiano, então esse é o momento que o calculador tem que estar em radiano para fazer a conta, senão vai chegar num valor diferente, tá? Então eu pego lá a minha constante, 0,2876, vezes o cosseno de 1,4289 radianos, certo? Vezes 1, que é o L sobre L. Isso vai dar 0,0407. Com base nisso, a gente vai calcular qual vai ser a temperatura. Como isso é o valor da temperatura em excesso como um todo, eu vou pegar basicamente esse TI menos T infinito, passar para cá multiplicando, e depois eu vou pegar esse T infinito e passar para cá somando. Na hora que a gente fizer isso, vai ter uma expressão própria para se trabalhar, né, os temperaturas. Que aí eu simplesmente pego o θ asterisco aqui, que é o 0,0407,
Substituo, vou pegar a temperatura T infinito, que é os 25, menos os 20 graus, certo? T infinito. E aí a gente vem e chega em quem vai ser nossa temperatura para a posição x igual a L, né, para aquele mesmo tempo. Então, conforme o pneu vai aquecendo, o centro dele vai recebendo energia até que a 1146 segundos o centro dele vai chegar a 150 graus, certo? Nesse exato momento a temperatura na superfície dele é um pouco mais elevada. Ela é de 193 graus Celsius, certo? Então entre centro e superfície a gente vai ter uma diferença de 43 graus Celsius. Então não é desprezível, certo? Em análise nenhuma. Então a gente tem que levar em consideração, nesse caso, né, essa impossibilidade de utilizar o método da capacitância global, certo? E optar por trabalhar esses efeitos espaciais para distribuição de temperatura, ou seja, trabalhar essa equação aí do tio Fourier para a gente poder chegar na solução mesmo. Tá? Alguma dúvida nesse exercício resolvido, gente? A gente pode passar para outro exercício. Então tá bom. Vamos lá. Não, meu microfone não está mutado. É dos alunos. Antes de a gente fazer os problemas, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Porque quando a gente estava trabalhando os métodos, método da capacitância global, uma das coisas que a gente fez foi prever qual que seria o calor transferido, né, ao longo do processo, tá? E aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora utilizando teto asterisco, né, para poder chegar na expressão. E para isso que a gente vai fazer, né, independente, né, do momento que a gente estiver trabalhando para o corpo, né, a derivada da taxa de transferência de calor para ele vai ser basicamente a massa dele, que como elemento diferencial do corpo ele vai ter uma massa dm, certo? Um calor específico para ele e ele vai sair de uma temperatura inicial e ir para até uma temperatura final, como sendo em função dessa taxa desse calor diferencial que ele recebeu ou perdeu, tá? Então, se eu pego esse elemento diferencial de massa aqui, quebro ele, eu teria densidade vezes o elemento diferencial de volume para o corpo, certo? E aí minha temperatura final, vou escrevê-la em função basicamente, né, da posição x qualquer para o corpo, que eu esteja avaliando o elemento diferencial, e de um teste de tempo t qualquer, certo? E aí o que eu vou fazer? A energia que vai ser cedida por todo o corpo vai ser basicamente uma integral, né, dessa taxa diferencial aqui do calor. Então, quando a gente fizer a integral para o corpo como um todo, eu vou integrar ao longo desse volume aqui, ó, certo? Porque o corpo todo estaria saindo, né, de uma temperatura TI para uma temperatura T qualquer, para qualquer posição e por qualquer tempo, certo? Então, o que nós vamos fazer a partir disso, já que virou uma integral no volume e não no tempo? Tá? Primeira coisa a gente fazer vai ser pegar esse volume que está aqui bem no centro do meu integrando, né, e vou passar ele cá para o outro lado, para o finalzinho, certo? Ou seja, não fizemos nenhuma alteração, só reposicionamos ele aqui para ficar mais fácil, mostrar que essa integral, né, tem em torno desse elemento diferencial de volume, certo? Tudo bem. Isso também é estranho, né? Eu preciso de uma coisa no tempo, mas eu estou pegando de um elemento diferencial que está saindo de uma temperatura qualquer até saindo de temperatura inicial até uma temperatura qualquer. Tudo bem, calma, tranquilo. Vamos fazer devagarzinho para dar certo. Porque, por exemplo, se eu fosse avaliar
né, já que tudo que a gente está trabalhando aí é dimensional, se eu precisasse, né, dimensionar essa taxa de transferência de calor, eu pegaria pela máxima taxa de transferência de calor possível, que seria, né, todo o corpo, né, entrar em equilíbrio com o meio no qual ele está trocando calor. Então, teria o T infinito aqui, né, menos a temperatura inicial dele. Então, o corpo estava uma temperatura TI, foi trocando calor com o meio que estava a temperatura T infinito, até que ele entrou em equilíbrio térmico e a temperatura dele passou a ser o próprio T infinito, né, a temperatura do meio. Certo? Essa seria a máxima quantidade de calor que ele poderia trocar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o calor integrado, que a gente pegou no enunciado anterior, e eu vou dividir ele pela essa taxa máxima. Quando eu fizer isso, vai aparecer no denominador dele, né? Densidade, volume, CP, T infinito menos TI. O que eu preciso mesmo é esse T infinito menos TI dividindo, tá? Pequeno detalhe para a gente. Esse volume aqui, ó, ele está fora da nossa integral. Ele não pode entrar aqui dentro porque há uma integral ao longo do volume. Então, é como se ele fosse uma função. Certo? Eu não posso jogar ele para dentro dessa integral aqui tão fácil. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento diferencial, esse volume que a gente está aqui do lado de fora, vou deixar ele para fora da integral aqui, ó, dividindo, bonitinho na dele, quietinho. E eu vou fazer o seguinte, como eu tenho densidade e calor específico dentro da integral e fora dela, e no caso eles vão ser valores constantes para o nosso problema, a gente vai cancelar um e outro, certo? E de tal forma que a gente vai ter uma relação entre o calor que foi trocado pelo calor máximo em função de basicamente 1 sobre o volume e em função de basicamente essas diferenças aqui de... Nossa! Não, tá correto. Dessas diferenças de temperatura aqui, uma dividindo o outro, vezes o elemento diferencial de volume. Tá? Ao longo dessa integral do volume em si. O que eu vou fazer? Eu vou alterar esses elementos aqui até eu chegar no θ asterisco. Para isso, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, eu não tenho o θi aqui. Aqui eu tenho menos o θi, porque eu tenho T infinito menos θi. Então, no denominador, eu vou precisar primeiro, né, inverter o sinal dele. Ficar com TI menos T infinito. E eu vou fazer a mesma coisa no numerador. Vou trocar o sentido dele. Em vez de ficar como T de x e T de x por y menos o T de i, eu vou substituir ou inverter o sentido, ficar com TI menos o T de x e y. Então, é como se tivesse multiplicado o numerador e denominador por menos 1, não terei nada. Tá? Mas agora eu vou apresentar bem para mim. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui dentro desse numerador e vou somar e subtrair o T infinito. Para quê? Formar TI menos T infinito. Esse termo para a gente aqui é o θi, certo? Lembrando que a gente tem uma divisão pelo próprio θi. Então, esse termo daqui, ó, vai permitir que a gente simplifique um com o outro e acabe gerando esse 1 aqui no final, certo? E esse T de xy menos t, negativo, né, mais T infinito, se a gente coloca entre parênteses e troca o sinal dentro e fora, ou seja, sem alterar, né, o sentido de nada, só para ficar mais claro para a gente, eu vou ter uma temperatura menos T infinito, isso vai dar um θ para mim, que dividido pelo θi vai gerar para a gente o θ asterisco, certo? Esse sinal negativo aqui, ó, vai continuar aparecendo aqui. Bem, gente, se precisar que eu pare, é só pedir. E aí, o que nós vamos fazer? A partir desse ponto aqui, eu vou abrir, né, a minha expressão para esse θ asterisco. Né? Assumindo que a gente vai ter um número de Fourier maior que 0,2, eu vou abrir ele, ficar com θ asterisco 0, cosseno, né, de x1 e x asterisco. Nesse caso, eu vou escrever em função de x sobre L, porque dentro deste elemento diferencial de volume, o x existe. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento diferencial de volume, vou abrir ele em A, vou abrir em dx.
certo? Para poder pegar esse A, passa ele aqui para dentro, multiplicando, certo? E para fazer isso, ou nem precisa, né? No caso desse A aqui, como está multiplicando os dois termos, eu já posso jogar ele direto para fora, que ele vai ser uma constante. Na hora que eu vou ter essa constante, eu vou ter a área, né, dividido pelo volume. Então, se eu quiser simplificar, eu vou ter basicamente 1 sobre, né, ou 2 vezes o comprimento característico. Essa divisão aqui. Certo? Porque duas... Não, é 1 sobre L, né? Seria espessura do nosso corpo. Certo? E para poder fazer integral, que vai ser uma integral em x, eu preciso completar o termo aqui do cosseno. Porque eu tenho aquela expressão do tipo, eu tenho o integral de cosseno, né, de AX. Então eu preciso que apareça um A, para na hora que eu fizer a integral, eu fico com A cosseno X, uma coisa assim. Certo? Então o que vai dar para a gente? Eu vou multiplicar aqui dentro dessa integral, né, depois da parênteses, né, pelo psi, que está aparecendo aqui, dividindo, que eu vou... Ele está multiplicando no numerador, vou fazer ele aparecer no denominador, para poder cancelar um com o outro. Coloco um outro aqui em cima, certo? E aí o L, que está dividindo o termo do x, eu coloco multiplicando e dividindo. O multiplicando é basicamente para cancelar o efeito desse L aqui. E esse outro L aqui vira uma constante para poder sair da integral. Porque aí, olha o que a gente vai ter. A nossa expressão onde tinha área sobre volume, né, que daria basicamente o comprimento característico. Como eu tenho uma integral de 1 dx aqui, ele vai dar x. Uma integral, como está agora ao longo de x, esse de 0 a L, certo? A gente vai ter lá. Então, 0 a L, uma integral em dx. Esse tempo a gente vai dar x, depois vou substituir o valor de 0 a L, que vai dar L do mesmo jeito. Tá? Nesse outro termo aqui, ó, quando eu fizer a integral, eu vou obter, já que eu tenho um cosseno, eu obteria um menos seno. Por conta desse sinal de menos aqui, ó, que vai acontecer que eu vou obter, na verdade, um seno positivo. Então, aqui separando a integral em duas, para ficar mais fácil. Certo? Então, na hora que eu faço essa primeira integral, eu vou obter um L, certo? Que eu vou simplificar com esse L, vai formar esse 1 aqui. E dentro dessa integral aqui, o que vai acontecer? Na hora que eu integrar o sistema aqui em dx, o cosseno vai virar um seno. Eu vou ficar com o x na posição aqui dentro do seno, com o seno próprio L, dividir por L. Certo? Então, vai acabar simplificando um com o outro. A gente vai ficar aqui só com o seno desse xi1, certo? E aí, o outro que estava dividindo aqui o termo do L, comprimento, ele vai continuar dividindo e vai aparecer um asterisco zero aqui para vocês. Não, já estava, não é só manter ele. Vou copiando, porque ele fatalmente vai ser uma constante em relação ao asterisco para qualquer L. Tá? Então, essa aqui seria a dedução para a gente chegar nessa expressão, que é válida para a parede plana. Se a gente tivesse trabalhar a parede cilíndrica ou parede esférica, né? Por um número infinito da série de Fourier para um e outro, a gente ficaria com expressões desse tipo aqui, ó, certo? Onde a gente vai ter, em vez de que si, né, J, aliás, em vez do bio aqui como dependência, a gente vai ter J para o cilindro infinito. Esses J1 e J0 são as funções de Bessel, tá? De primeira espécie. Basicamente constantes experimentais que ele encontra, certo? E cria um gráfico, depois a gente vai fornecer eles para vocês em tabela, certo? E o calor, se a gente quisesse calcular, seria nesse formato aqui, ó.
Para a esfera, basicamente a mesma coisa, vai mudar um pouquinho, né, no formato, mas continua sendo somatório, onde o termo do CN seria isso, o termo do BIO seria esse daqui, e no caso, o calor calculado por essa expressãozinha aqui deveria dar o calor que foi transferido, né, ao longo do processo de aquecimento ou resfriamento para a esfera. Se a gente tiver número de Fourier maior que 2, 0,2, perdão, a gente pode trabalhar só com o primeiro termo da expansão da série. Então, a gente trabalhei aqui em função como é que fala? Só desses termos aqui, onde θ asterisco 0 para a gente continua sendo a temperatura no centro, tanto para a esfera quanto para o cilindro. O J0 para a gente é uma outra função, que é a função de Bessel, de primeira espécie, certo? Assim como o J1. Então, ao invés de trabalhar BIO, o cilindro, a gente vai trabalhar esses J's aqui. E aí, para cada valor, né, de x, que seria o que a gente teria dentro dessa função, certo? No caso ali, si1 mais vezes r, asterisco, ou no caso, só que si1, etc., a gente chegaria aqui, eu procurei quanto que valeria esse si1, certo? Que em função dele, por exemplo, 2, né, para o valor lá do... Vamos voltar. Deixa eu voltar, filho. Aí. Quisesse calcular aqui, ó, tivesse lá o meu psi1 vezes o r asterisco, que ele me desse, por exemplo, o valor 2, eu substituiria o j do psi1 vezes o r asterisco, né, pelo valor que eu teria aqui, ó, em 2, que seria 0,2239. Certo? Essa aqui é a ideia das funções de Bessel. Funcionam como seno e cosseno, só que tabelado. Certo? Eles não são bem exatamente isso. E aí viria o nosso primeiro exemplo, onde a gente tem um cilindro longo, certo? Ele tem 30 milímetros de diâmetro, inicialmente, e ele está a uma temperatura uniforme de 1000 Kelvin. Esse cilindro ele vai ser subitamente resfriado em imersão em um grande banho de óleo, que está a uma temperatura constante de 350 Kelvin. Tá? Sabendo, né, que as propriedades para esse cilindro vão ser de 0,75 watts por metro Kelvin. O C para a gente seria 1,1600 Joule por quilograma Kelvin. E o Rho, 400 Kelvin por metro quadrado. Pede para a gente determinar qual, com um coeficiente convectivo de 50 watts por metro quadrado Kelvin, né, qual que vai ser o tempo necessário para a superfície do cilindro chegar em 500 Kelvin. E pede para a gente representar graficamente, né, a temperatura na superfície e no centro do cilindro ao longo de um intervalo de entre 40 e 500 graus Celsius. E se esse óleo, caso ele fosse agitado, caso ele fosse agitado e o coeficiente convectivo basicamente ficasse multiplicado por 5, né? Sairia de 50 e iria para 250. Tá? Deve ter dado um explique aqui. Então, bora lá tentar fazer ele. Book. No. Aulas. Pandemia. Mês passado. Máquina de fluxo. Máquina sistema de 5 graus, transferente de calor, exemplo de aleta. Exemplos de convecção. Exemplos 3 e 4 da transiente. Certo? Então, são esses exemplozinhos aqui. Já está pronto, então não vamos ficar escrevendo tudo de novo. Certo? O que vai acontecer? Primeiro passo para a gente, dependente do método, é calcular o BIO. Então, a gente chega lá, né? Pega o H, que foi fornecido para a gente, o comprimento característico, que neste caso aqui do cilindro, eu combinei com a turma do semestre passado de trabalhar, né,
em vez do volume pela área da superfície, dali é R sobre 2, ou metade do raio, a gente vai trabalhar o próprio raio como comprimento característico, certo? E aí, na hora que a gente fizer as continhas, substituindo, né, o diâmetro deu como 30, o raio é 15, o coeficiente convectivo é 50 e o K é 0,75. A gente fizer essa conta aqui, a gente vai achar um BO que vai ser 1, certo? Ou seja, ele é 10 vezes maior que o limite, então a gente não pode utilizar o método de equação global, a gente vai ter que utilizar, né, esses efeitos espaciais. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai lá na tabela, lembra que é um cilindro, um BO igual a 1, e vamos buscar. Então, cilindro, BO igual a 1, eu vou pegar como que se 1,2558 radiano, e como C1, a gente vai pegar aqui 0,2071. Uma dúvida, gente? Só fomos na tabela e pegamos o valor. Para o BO que a gente calculou e para a geometria que a gente tem, que é um cilindro. Tá? Então, com base nesses valores que a gente coletou, a gente vai começar a fazer os cálculos que o problema está pedindo. Como ele está pedindo o tempo para ele chegar, para a superfície do cilindro chegar a 500 graus Celsius, a primeira coisa que a gente vai calcular vai ser justamente o teto asterisco, certo? Vou pegar lá a temperatura na superfície dele, que vai ser os 500, subtrair da temperatura do meio, que é 350, tirar da temperatura inicial, que é 1000, menos os 350, que é do meio. Quando a gente fizer essa conta para o teto asterisco, a gente vai chegar em 0,5395, certo? Bastante cuidado para não confundir o teto asterisco com o teta zero. O teta zero é só a temperatura no centro, o teto asterisco é a temperatura do centro e para o resto todo. No caso, ele deu a temperatura na superfície, a gente está pegando ele para a superfície. Tá? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, para a gente poder chegar no termo do tempo, ele está dentro aqui do teto asterisco zero, certo? Porque ele é C1 é elevado a C1, etc. Por aí vai. Eu fui lá no meio do exponencial dele. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular quem que vai ser esse teto asterisco zero em função do teto asterisco. Para isso, eu preciso das minhas funções de Bessel, né? Para o valor que eu vou ter do Xi1 e do R asterisco, certo? No caso, o R asterisco, eu vou pegar o comprimento característico, que é 0,015, e vou dividir pelo mesmo raio, né, do cilindro, ou da lata, faz ali. No caso, é o cilindro mesmo. Quando eu fizer isso, esse termo para a gente vai dar 1, certo? Que não faz diferença. E esse termo para a gente do Xi1 vai dar 1,2558. 1,2558, como função de Bessel, a gente viria aqui na tabelinha das funções, 1,2558. Então, estaria entre 1,2, onde J0 é 0,6711, entre o J1, que é 0,4183, e os valores para 1,3 para x, né? Seria o valor que estaria dentro, né, das funções de Bessel. Então, estaria entre 0,67 e 0,62 para J0, e estaria o J1 entre 0,49 e 0,52. Certo? Então, o que eu fiz? Basicamente, interpolei. O de 1,2 é o 0,67, o de 1,3 é o 0,62, e o que eu quero determinar, né, seria para o 1,2558. Então, mesmo que não seja linear, eu estou pegando para esse pequeno intervalozinho aqui e fazendo essa interpolação linear aí, certo? Porque a outra opção seria a gente utilizar o de cima ou de baixo. Está muito próximo do meio, ou a gente, como é que fala? A gente correria o risco de errar muito. Então, interpolando, a gente chega em 0,6426, o número de Fourier. Certo? E com esse valor que a gente calculou, daria... Opa! Pulou aqui. Explique. Esse 0,6426
é o que a gente usaria, né, para poder fazer o cálculo aqui, ó, de qual vai ser o valor do J0. Então, eu pego o valor do θ asterisco que eu tenho, pego o valor do J0, vou achar para a gente 0,6380. Esse valor aqui, ó, é justamente o que eu vou utilizar como θ asterisco 0. Porque aí o número de Fourier, que é menos 1 sobre π ao quadrado, vezes o logaritmo θ asterisco 0, vezes θ asterisco 0 sobre o C1, na hora que a gente substituir o valor aqui dentro do θ asterisco 0 e do C1 e π1, a gente chega lá em 0,2314, que é maior que 0,2. Tudo bem? Então essa seria para a gente, né, a letra A, que é o tempo necessário para poder chegar nessa temperatura de 500. Certo? Porque uma vez que eu cheguei no número de Fourier, basta a gente calcular o alfa, que é o K sobre o ρ/CP, essas informações desse deu, e substituir o valor do número de Fourier na expressão dele. Que aí eu vou ter um tempo que vai dar esses 44,5 segundos, vai ser o tempo, né, dele resfriar. Sair de 1000 Kelvin e ir lá para 500 Kelvin na superfície. Como um resfriamento rápido, provavelmente não é um tratamento térmico aí para essa barra. Tentar gerar algum tipo de endurecimento da superfície dela. Certo? E aí o que acontece? Na letra B desse exercício, ele pede para a gente basicamente brincar, né? Pegar o coeficiente convectivo, trabalhar como se fosse 250, né? E comparar o que aconteceria no processo inicial e nesse processo outro, né? Por um intervalo de tempo que varia entre 40, né, e 500. Por que não partindo de zero, professor, indo até 500? Porque para zero, o número de Fourier vai dar zero, certo? Na hora que o número de Fourier vai chegando em 40, ele vai passar a ser maior que 0,2, certo? E aí a gente consegue fazer por essas constantes todas nossas aí. Então tem aqui, ó, em função do tempo, né, qual que seria a temperatura em cada um dos corpos. E aí, pequeno detalhe, né? Olha aqui. Para BO igual a 1, seria essa curva aqui em azul mais claro, com bolinhas, né? Para a temperatura no centro dela e a temperatura na superfície aqui, ó. Isso para o mesmo coeficiente de convecção, que vai ser o termo do H, que para a gente estava como 50. Quando ele chegou lá e alterou o coeficiente convectivo para a mesma condição, o que foi acontecendo, né? Aumentou a taxa de resfriamento. Então o corpo começou a perder calor muito mais rápido. Então a gente vai ter, né, esse corpo, vamos dizer assim, essa segunda condição para o cilindro, onde ele vai atingir a temperatura objetiva muito rápido. Ele vai resfriar muito rápido. Justo, gente? Alguma dúvida aqui? Normalmente os alunos têm mais dificuldade na função de Bessel, tá? Que chegar aqui, ó, em função do que você tem dentro do colchete, né? A gente usar esse valor dentro do colchete para poder chegar no valor do número. Tem gente que acha que não é, que vai ser um seno, um cosseno, qualquer coisa assim, calcula errado às vezes. Tudo bem? Uma dúvida no problema, alguma dúvida no gráfico? Senão vamos para o último problema nosso. Tá? Esse último problema para a gente aí fala o seguinte, ó, temos um ovinho. Deixa eu descer para o enunciado aqui de uma vez. Temos um ovo comum que no nosso problema ele vai ser modelado como sendo uma esfera. Essa esfera vai ter 5 centímetros de diâmetro. As propriedades que foram fornecidas para a gente vão ser condutividade e difusividade térmica apenas. Certo? O ovo inicialmente está a temperatura de 6 graus Celsius
ele está sendo colocado em água fervente a 97, onde, né, o coeficiente de transferência de calor por convecção vai ser de 2.400 watts por metro quadrado Kelvin. Uau! Então, por ser um processo, né, onde a água vai já estar ebulindo, né, o coeficiente convectivo fica bem alto, né, na superfície externa do ovo, e esse ovo vai estar cozinhando nessa água. E ele pergunta para a gente, né, primeiro, quanto tempo é necessário para que a temperatura no centro do ovo alcance 75 graus Celsius, certo? E depois, quanto de energia foi necessário no processo de aquecimento. Então, ele está explorando para a gente, né, aquelas equações todas, para diferentes geometrias, já fiz um placa plano, para o cilíndrico, ó, corpo cilíndrico, agora um corpo esférico, para a gente poder trabalhar. Então, o primeiro passo, para qualquer que seja o formato do corpo, é calcular o número de biô. Então, pegamos o H, pegamos o biozinho, pegamos aqui o K, certo? A gente bateu aqui. Então, pegamos 2.400, né? O comprimento característico para a esfera, que a gente vai assumir que vai ser o próprio raio, né? Um raio sobre 3, que é a solução que a gente teria, né? Pegando o volume dividido pela área da superfície. Então, para trabalhar de maneira mais conservativa, né? A maior diferença de temperatura vai ter entre o centro e a superfície, vamos trabalhar o raio com o comprimento característico. Certo? Então, a gente pega o H dividido pelo K, nosso experimento, a gente vai achar determinado número de biô, vai dar 100, e como ele vai dar bem maior, né, que o 0,1, a gente não vai conseguir achar, né, pelo método de paciência global. A gente vai ter que ser obrigado a ir na tabela para a esfera, né, e achar esses dois termos, né, o Xi1 e o C1 para a esfera. Vamos vindo aqui, funções de peça não, sobe. Tem no livro, tá? E aí, ó, a gente daria 100. Para a esfera, ele está aqui com o Xi1 com 3,11,02, está quase em 2π, certo? E o tempo de C1 está em 1,99990, certo? Ou seja, praticamente 2, que é, como que fala? Seria a condição de infinito aqui para o termo de C1. E aí o que a gente vai fazer? Já que foi fornecido para a gente temperatura no centro, a gente vai calcular primeiro a temperatura θ⁻0, e aí dela, né, a gente vai, com as temperaturas do meio, a temperatura inicial, chegar, né, em quem que vai ser o θ⁻0, e aí a gente vai usar esse θ⁻ para poder achar o número de Fourier, né, para poder encontrar o termo do tempo. Quando a gente fizer, né, o uso da expressão, a gente vai achar o número de Fourier maior que 0,2, então tá ok, né? A gente achou 0,2184, pegando, né, o Xi1 ao quadrado, temos C1 aqui, dividindo o nosso θ⁻. Certo? E aí o que a gente fazer? Com base no Fourier, a gente vai isolar o termo da temperatura, do tempo, perdão, com base basicamente no Fourier, do comprimento característico e do alfa que foi fornecido. Quando a gente faz essa continha, a gente vai achar em 6,8205 segundos. Esse seria o tempo de cozimento do ovo, né? Aproximadamente 11 minutos, né? E 22 segundos, 23, por assim dizer. E para a gente achar o calor que foi transferido durante esses 11 minutos aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar a expressão lá para a esfera. Então, corre lá no material de consulta. Vem para a parte de esferas, né? Pega lá passei aqui ó, a esfera, né? Para onde foi maior que 0,2. O calor que vai ser transferido vai ser basicamente 1 menos 3 vezes 10⁻⁴ sobre Xi1 a terceira seno de Xi1 menos o Xi1 cosseno de Xi1. Certo? Lembrando
Xi1 para a gente é um ângulo em radiano. Então, essa equação aqui eu tenho que calcular ela em radiano. Tá? Não posso usar a calculadora em outro formato. Então, eu venho aqui, substituo quem que é o meu Xi1, certo? Já indicando para vocês, ó, tem que usar a calculadora em radiano aqui, tá? Na hora de calcular esses senos e cossenos aqui. E depois tanto faz, que vai ser só como número. Então, eu pegar 1 menos 3, que multiplica o teto asterisco 0, o termo do Xi1 e esses dois termos aqui. Quando a gente fizer essa conta, o calor que foi trocado para a gente vai ser de 0,9243 dessa taxa máxima. Certo? Quer dizer que a temperatura final do corpo já está próxima da temperatura do próprio meio. Certo? Para achar a taxa máxima, então, a gente pega ρ, volume, Cp, a temperatura do meio menos T infinito, chega lá e calcula. Certo? Só que tem um pequeno detalhe. Eu não tenho, né, quem que é, nesse problema, a densidade de Cp. Ele deu para a gente só condutividade o alfa. Certo? Só que o que acontece? O nosso alfa para a gente, ele é K sobre ρ Cp. Então, para fazer aparecer o alfa, que é a propriedade que eu tenho, eu vou multiplicar em cima e embaixo aqui, ó, pelo K, certo? Que aí, ó, esse termo aqui, ó, ρ Cp sobre K, ele vai formar para a gente esse alfa, que é a difusividade térmica. Vai sobrar um K aqui na parte de cima, mas a gente tem então, esses dois valores, do K e do alfa, certo? Então, vai ser basicamente pegar o volume do corpo, multiplicar pela relação entre K e alfa, o K é 0,6, o alfa é 2 vezes 10 menos 7, e multiplicar isso, né, pela temperatura do meio, que é 97, menos a temperatura T infinito, que é menos 6. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai chamar taxa de transferência de calor. Vai ser de 178,6781 watts, certo? Que vezes, né, a fração que é de 0,9243 vai dar para a gente a taxa de transferência de calor trocada no processo em si, e não a taxa máxima. Então, quando a gente pega um e multiplica pelo outro, a gente vai achar 16.515,22 watts, tá? Aproximadamente, aliás, watts nada, tá? Joule, que aqui é calor. Então, aqui é joule e aqui é joule também. Tá como watt, mas está errado a unidade. Porque esse segundo que está aqui, ó, vai simplificar com o segundo que está dentro do watt aqui em cima. Tá? Alguma dúvida, gente? Esse problema do ovo aqui ele é sensacional do ponto de vista da química e mostra bastante das limitações que a gente vai ter na hora de trabalhar esse tipo de problema. Porque a casca do ovo é feito de material rico em cálcio, certo? Enquanto na gema a gente tem pouquíssimo cálcio, a gente tem muito mais proteína e água do que matéria, como é que fala? Óxidos de metais ferrosos, igual cálcio, no caso. E no núcleo a gente já tem outras coisas. A gente tem o ácido ribonucleico para poder formar as estruturas, a gente tem várias proteínas ali junto. Certo? E o que acontece no ovo em si? Quando a gente vai fazendo esse processo de aquecimento com a casca fechada, essa casca ela é relativamente permeável a gases, só que essa permeabilidade dela ela é limitada, né? Para socorrer em determinadas posições para não perder muita água. Então, o que acontece? Quando a gente vai aquecendo, o enxofre que existe na clara do ovo, ela vai reagindo com água e formando vai formando hidróxido de enxofre, que é extremamente tóxico para a gente. E na hora que ele vai, na hora que essa toxicidade, né, esse ácido formado aí para a gente, vai reagindo com o ferro que tem lá no núcleo, né, da própria albumina, ele vai formando o sulfato de ferro, certo? Que vai dando uma tonalidade, né, azulada para a gema, para a clara do ovo. Então, na hora que vocês veem um ovo que está com a clara
o ovo cozido está com a clara um pouco mais azul, o que vai acontecer é que teve tempo, né? E bastante enxofre, ou enxofre suficiente, para roubar ferro do núcleo, certo? E formar esses depósitos de hidróxido de enxofre que a gente pode comer sem problema nenhum. Quando a gente frita o ovo, o que acontece? Esse enxofre não consegue reagir com ferro. Ele vai, como é que fala? O óxido de enxofre vai simplesmente aquecer e vai evaporizar. Então ele vai para a atmosfera próximo de quem está fritando o ovo, tá? Então, frigir dos ovos, o que eu quero dizer para vocês? Que durante o processo de aquecimento, a gente vai ter, podem ocorrer reações químicas dentro dos corpos, o que vai fazer com que qualquer análise que a gente tenha, né, desse tipo de corpo assim, acaba sendo basicamente um aproximado. Porque o corpo inteiro ele vai ter propriedades diferentes, né, estratificadas. Propriedades diferentes na casca, propriedades diferentes na clara, propriedades diferentes no núcleo. E na hora que vai ocorrendo o processo de aquecimento, a gente vai tendo modificação das propriedades dele. Certo? Então, quando a gente faz essa análise aqui, ó, assumindo que as propriedades vão ser constantes, a gente tem incorrendo um erro. Assim como a gente tem incorrendo um erro de modelo, quando a gente pega para o ovo, é que ele é oval e aproxima ele para uma esfera. A gente está criando, induzindo um erro no nosso modelo. A gente está, na verdade, em vez de chegando a uma solução para um ovo de comum, um ovo de granja qualquer, a gente está pegando uma esfera que tem inicialmente propriedades próximas, né, ou propriedades médias próximas ao que o ovo teria. Certo? No início, né, do processo de aquecimento. Então, são limitações para os nossos modelos. Certo? O que eu quero que vocês façam? Dia 31/3, então seria isso aqui. A título de pesquisa para essa parte aí de transferência de calor por, como fala, transiente, eu vou querer que vocês façam basicamente esse exercício aqui, ó. É o 5.36, que é um exercício único a título de problema, que o que vai acontecendo com ele? Vai ter um processo de transferência de calor por radiação entre essas esferas aqui e, vamos dizer assim, o espaço, certo? Porque ele está mostrando aqui, ó, um tipo de trocador de calor que é o conhecido como radiador de gotículas líquidas. Qual que é a ideia? Lá na estação espacial você não tem, como é que fala? Fora dela, né, uma atmosfera para ela trocar calor. Ela vai trocar calor basicamente com o espaço. Então, o que acontece? Ao invés de você ter uma superfície, né, um tubo por onde onde o fluido óleo vai estar passando, o que seria inclusive um problema, que na hora que ele estiver trocando calor com óleo, se a vazão ficar muito baixa por algum motivo, esse óleo pode congelar, né, como é que fala, pela taxa de transferência de calor. Então, o que ele faz? Ao invés de fazer isso passar por dentro de um tubo, ele chega, pega as gotículas de óleo e simplesmente pulveriza elas numa região que vai estar aberta para o espaço, né, cuja temperatura de vizinhança a gente vai poder modelar como 0 Kelvin, certo? E conforme ele vai trocando calor com esse ambiente ao redor que vai estar 0 Kelvin e nada de convecção, né, porque vai estar no vácuo, essas esferas vão deslocando, trocando calor e vai ter um outro anteparo que vai coletar essas partículas de óleo bem mais frias para poder fazer o resfriamento. Então o que acontece? É um problema aqui que não é um problema de convecção para resfriamento, então vai demandar um pouquinho de pesquisa. Para quê? Para vocês correrem lá no nosso livrinho e dar uma lida nesses efeitos de, como é que fala? De transferência de calor transiente para outros tipos de formato para ela. Então, o que a gente faria? Vocês iriam aqui, ó, para questão de pesquisa, tá? Vamos abrir aqui. Seria aqui, ó,
Opa, tem a mecânica dos fluidos, perdão. Outro livro que eu quero, que é o livro de transferência de calor. A gente vai vir aqui, ó, o capítulo de condução transiente, que é um direcional, capítulo 5, então, para a gente, que é o transiente. Aí vem aqui, ó, método de balanço global, efeitos espaciais, parede plana com convecção, sistemas radiais com convecção, sólido semi-infinito, aquecimento periódico, não, métodos de diferença finitos. Antes disso, vindo aqui nos efeitos espaciais, que ele vai fazendo toda essa dedução, né, que a gente fez aqui na nossa aula. Então, se quiser dar uma lidinha para às vezes pegar um detalhezinho a mais, e ele vai evoluindo nisso, tá? Ele vai seguindo, vai chegar aqui na expressão do... A gente chegou para a convecção, se não puder utilizar a parede plana. E aí, se a gente tiver um processo onde vai ter radiação, só chegar nele. Seção 5.5. Será que está antes? Cadê? O capítulo é muito mais longo que a gente vai ver, tá? Só quero avaliar pequenos detalhezinhos aqui na parte de o que acontece se a gente tiver radiação, tá? Com processo de transferência de calor também, ou no caso desse problema, a radiação como meio de transferência de calor apenas. Acho que vai estar lá no bio. Deixa eu voltar aqui, ó. A mesma seção, o mesmo capítulo 5, tá? Só que tá aqui, ó. Análise geral via capacitância global. Então, 5.3, ele vai mostrar aqui os problemas, que seria a seção 5.3.1, que é somente radiação. Vamos clicar aqui em cima, só um pouquinho antes. Não, 5.3, ponto. Que aí, o que ele vai analisando na seção 5.3? Vamos ver aqui, ó. Análise geral. Que aí, o que ele quer fazer? Basicamente, ó, na análise inicial que a gente fez, teria só a parte de convecção, certo? Então, se ele já tiver um processo onde, além da convecção, tiver radiação, tiver, por exemplo, uma transferência de calor com uma determinada superfície, etc., como ficaria, né, essas equações? Ele chega no balanço de energia, que ele deixa aqui aberto, né, em geral, só coloca a equação, e ele vem para algumas condições possíveis, né? Uma dessas, e seria justamente a solução que a gente teria lá para o nosso problema, que eu vou propor para vocês, é justamente se tratar essa seção 5.3. Ele vai fazendo a dedução, né, da gente ter uma troca de calor, né, só por radiação. Qual que é o caminho que ele vai seguindo, qual que é a solução que ele vai chegar, para a gente chegar no tempo, para a gente poder chegar em outras condições possíveis, tá? Então é para vocês darem uma olhadinha para poder chegar na solução desse problema, 5.36. Vou carregar ele para a gente aqui, ó. E vou deixar como exercício ser entregue para a semana que vem, aula de segunda-feira. Ele é bem simplesinho, tá? Pega a equação praticamente pronta, substitui os valores e chega na solução dela. Tá? PUC virtual. Vou parar a gravação agora porque eu vou só